Cyclone Black, a lenda de Zé Gamba. Deixe o seu like e escreva nos comentários de que parte do mundo você está ouvindo esta história. Agora sente-se, ajuste o chapéu e vamos começar. Diziam que, quando a poeira subia na estrada e o vento mudava de direção sem aviso, era porque Cyclone Black estava por perto. Em todos os condados, de pequenas vilas a cidades mais prósperas, o nome que se ouvia, porém, não era Cyclone Black, e sim Zé Gamba. Uns o chamavam de assaltante de bancos, outros de ladrão de comércios. Todos, sem exceção, falavam dele como quem fala de uma força da natureza. Montado em seu cavalo, um alazão marronzado de olhos vivos, chamado Pepe Moreno Rossi, ele cruzava a fronteira como se a poeira fosse sua capa. Para uns, um demônio da estrada, para outros, apenas o resultado de um oeste que nunca foi justo com ninguém. Os taberneiros gostavam de exagerar as histórias. Diziam que Zé Gamba tinha um riso fácil e um olhar que media a alma de quem estivesse na frente. Se entrava num comércio, ninguém sabia se ele ia pagar ou apontar o revólver. Nas mesas de pôquer, cartolas e chapéus puídos se inclinavam para ouvir os relatos de seus golpes. Bancos limpos em minutos, carroças sumidas na noite, viajantes que juravam ter visto a sombra dele antes mesmo de ouvirem o tropel de Pepe. Em cada condado, a versão mudava, mas uma coisa era igual em todas: ninguém saía ileso depois de cruzar com Cyclone Black. Apesar da fama, pouco se sabia de onde ele tinha vindo. Alguns diziam que tinha sido fazendeiro falido, outros que nascera filho de pistoleiro e aprendera a atirar antes de aprender a andar. Havia quem jurasse que o primeiro roubo dele foi por pura vingança, contra um comerciante que o tinha enganado. Mas o que unia todas as línguas era o fato de que, depois de um tempo, Cyclone Black já não precisava de motivo. Roubar passou a ser o próprio modo de existir. Ainda assim, por trás do apelido, o que realmente mantinha viva a história de Zé Gamba era um velho gesto de amizade e um animal morto. Numa noite de lua minguante, em um salão qualquer, um velho jogador de cartas apontou o dedo manchado de fumo para o teto e disse que a lenda de Zé Gamba não começava com tiro, e sim com um gambá. A mesa riu, achando graça, até que ele começou a contar com a seriedade de quem jura ter visto tudo de perto. Contou de uma época em que Cyclone Black ainda não era conhecido em lugar nenhum, quando vagava sem rumo certo, apenas com o cavalo e um amigo que valia mais do que qualquer ouro. Um sujeito magro, de olhos espertos, chamado Racha Cuca. Os dois dividiam o pouco que tinham e a estrada que ainda não sabia que ia temê-los. Foi numa dessas andanças, cruzando uma mata rala em meio a um verão seco, que Cyclone encontrou o corpo de um gambá morto à beira de um córrego quase seco. O animal estava inchado, o pelo arrepiado, como se tivesse brigado com o próprio deserto. Qualquer homem sensato teria desviado, mas não ele. Cyclone parou, desmontou de Pepe, olhou para o bichinho e lembrou de uma conversa antiga com Racha Cuca, quando o amigo dizia que gambá era sinal de teimosia e persistência, bicho que não se entregava fácil. Com um meio sorriso cansado, Cyclone murmurou que aquilo era a cara do Racha e tomou uma decisão maluca. Em vez de deixar o animal ali, Cyclone ergueu o gambá morto, jogou-o por cima do ombro e voltou a montar em Pepe. O sol castigava, o cheiro não era nada agradável, mas ele seguia firme, como se carregasse um tesouro. Durante 3 dias e 3 noites, atravessou as estradas com aquele peso estranho nas costas. Os viajantes que cruzaram seu caminho juraram ter visto um fora da lei, com um gambá pendurado nos ombros. E as histórias começaram a surgir antes mesmo de ele reencontrar o amigo. Ninguém sabia explicar por quê, mas ele se recusava a largar o animal em qualquer lugar que não fosse diante de Racha Cuca. Quando finalmente o alcançou numa pequena vila fronteiriça, o povo assistiu à cena sem entender. Cyclone desceu de Pepe, caminhou até o amigo e,
Sem dizer palavra, colocou o gambá morto nas mãos dele. Racha Cuca arregalou os olhos, confuso, e depois começou a rir, um riso largo que parecia espantar até abutre. Ao perceber que o amigo tinha atravessado 3 dias de poeira, carregando aquele bicho só para lhe dar de presente, ficou quieto por um instante, comovido de um jeito torto. Então, com a voz ainda embargada de riso e incredulidade, decretou: "A partir de hoje, você é o Zé Gamba, seu desgraçado." E, desde então, o apelido colou nele mais forte do que qualquer alcunha de fora da lei. Depois do gambá, veio a fase mais curiosa dos crimes de Zé Gamba, a dos jegues e cavalos. Ele percebeu que muita gente era gananciosa, sempre achando que podia se dar bem em cima dos outros. Aproveitou essa fraqueza. Começou comprando animais fracos, jegues cansados, cavalos de má linhagem, pagando pouco a quem queria se livrar deles. Depois, aparecia em outro condado com histórias mirabolantes. Dizia que o jegue era resistente como ouro, que o cavalo tinha sangue de corrida, que suportava dias no deserto sem água. Os olhos dos fazendeiros brilhavam mais do que moeda. Negociações aconteciam em pátios de terra batida, sob sol de rachar. Zé Gamba, chapéu inclinado, sorriso de canto, empurrava o animal adiante com palmadas no pescoço, garantindo que era joia rara. Fechava o negócio sempre pelo triplo do que havia pagado, às vezes até mais. Quando o novo dono descobria que o bicho não valia quase nada, Zé Gamba já estava em outro condado, contando outra história, empurrando outro cavalo sem alma e outro jegue manco. Em pouco tempo, sua fama de vendedor enganador cresceu tanto quanto sua fama de ladrão. Alguns diziam que esses golpes eram até mais dolorosos do que um assalto à mão armada. O sujeito se sentia burro por ter acreditado, e era justamente isso que Zé Gamba explorava. A mistura de orgulho e ambição que cegava pessoas simples. No fundo, ele via aquilo quase como um jogo. Se o homem queria se achar mais esperto do que os outros, tentava ganhar uma barganha imperdível. Então merecia aprender a lição na marra. Nem todos pensavam assim, é claro, e alguns juravam vingança. Mas era difícil encontrar um fora da lei que se movia tão rápido quanto aquele que atendia por Cyclone Black. Quando o dinheiro dos golpes com animais começou a ficar pequeno diante do apetite crescente de Zé Gamba, ele avançou um degrau na escada do crime. Passou a mirar comércios, armazéns de secos e molhados, vendinhas em encruzilhadas, pequenas lojas que guardavam no fundo um cofre simples, mas cheio de moedas e notas suadas. Com Racha Cuca ao seu lado e Pepe sempre pronto para a fuga, os assaltos eram rápidos, secos e calculados. Entravam, apontavam as armas, mandavam todo mundo deitar e, em poucos minutos, saíam com o suficiente para viver bem por um tempo. Os comerciantes dos condados começaram a andar com o olhar sempre desconfiado. Qualquer sujeito de chapéu baixo e, sobretudo, surrado, virava suspeito. As portas passavam a ser trancadas mais cedo. Guardas improvisados surgiam em algumas esquinas. Mas nada disso parecia suficiente. Zé Gamba estudava o movimento das vilas. Conhecia o horário em que o cofre estava mais cheio. O momento exato em que os homens iam ao salão e deixavam a loja nas mãos de alguém assustado. Ele não era só rápido no gatilho, era paciente na observação. Racha Cuca, por sua vez, era o cérebro mais torto das operações. Ele tinha uma mente que vivia pulando de ideia em ideia, mas quando sentava para pensar um plano, era capaz de antecipar cada detalhe. Era ele quem marcava rotas de fuga, quem sabia quais estradas tinham menos patrulha, qual ponte era mais frágil, qual atalho era mais seguro. Ao lado de Zé Gamba, formavam um par improvável e perigoso. Um carregava o gambá na memória, o outro carregava o mapa do pecado na cabeça. O passo seguinte foi inevitável. Se já assaltavam comércios, por que não mirar mais alto? Os bancos dos condados passaram a ser alvo.
No início, pequenas casas de câmbio e depósitos de moedas, depois, estabelecimentos mais sólidos, com portas de ferro e cofres pesados. Zé Gamba entendeu que não bastava entrar atirando, era preciso enganar, criar distrações, se misturar à rotina da cidade antes do golpe. Em uma ocasião, fingiu ser comprador de terras. Passou 2 dias conversando com o gerente do banco, bebendo com ele, jogando pôquer na mesma mesa. No 3º dia, entrou de novo e saiu com o cofre esvaziado. À medida que os bancos eram visitados por ele, a recompensa por sua cabeça começou a subir em cartazes pregados nas paredes das cidades. Procura-se Zé Gamba, também conhecido como Cyclone Black, assaltante de bancos e comércios, perigoso, recompensa generosa. Alguns caçadores de recompensa se arriscaram a seguir seus rastros, mas poucos voltaram com alguma coisa além de poeira no rosto. Zé Gamba dominava as estradas como poucos. Em cima de Pepe Moreno Rossi, parecia sempre um passo à frente. Foi nessa fase que os roubos nas estradas ganharam força. Diligências que carregavam dinheiro, joias ou documentos importantes passaram a ser interceptadas em pontos estratégicos, curvas cegas, trechos de desfiladeiros, clareiras sem saída. Viajantes contavam que, primeiro, ouviam um assobio longo vindo do nada. Depois, o barulho dos cascos. Quando davam por si, um homem de rosto parcialmente coberto pelo lenço, chapéu baixo e olhar de quem já tinha visto muito se colocava no meio da estrada com o revólver apontado. Era sempre o mesmo recado. Não façam nada idiota, e daqui a meia hora vocês vão poder se gabar de terem sobrevivido a Zé Gamba. Nem sempre o encontro era violento. Havia um código estranho naquele fora da lei. Se via família com criança, poupava o pouco que tinham. Se o sujeito era pobre demais até para ser roubado, deixava seguir. Mas, se era comerciante rico, banqueiro, atravessador de ouro ou qualquer um com pose de quem vivia em cima do lombo dos outros, aí o tratamento era outro. Zé Gamba levava quase tudo. Às vezes deixava uma única moeda para lembrar o gosto do que é ficar sem nada, como gostava de dizer. Naqueles momentos, sua fama crescia não só pelo medo, mas porque, de forma torta, muitos viam nele uma espécie de justiça selvagem. Os condados, porém, não enxergavam justiça coisa nenhuma. Para eles, era só mais um fora da lei desafiando a ordem. Xerifes começaram a trocar informações, cartas foram enviadas por telégrafo, reuniões aconteceram em salas cheias de fumaça. Em algum momento, decidiram que Zé Gamba já tinha ido longe demais. A recompensa subiu mais uma vez, e um novo caçador apareceu na história. Um homem alto, de olhos cinzentos e expressão de pedra, conhecido apenas como Briggs. Ele tinha um histórico de trazer bandidos de volta, vivos ou mortos, e não parecia impressionado com as histórias de Cyclone Black. Briggs começou a seguir o rastro de Zé Gamba com uma calma assustadora. Onde o fora da lei passava, o caçador chegava dias depois, fazendo perguntas, medindo pegadas, ouvindo boatos. Enquanto isso, Racha Cuca percebia que o cerco apertava. Ele, que sempre brincava com o perigo, começou a sentir um frio diferente na espinha. Pediu a Zé que diminuísse o ritmo, que sumissem por um tempo, fossem para mais longe, talvez cruzassem outra fronteira. Mas o problema de quem vive como um ciclone é que esquece como se desacelera. Entre uma discussão e outra, a amizade entre os dois foi posta à prova. Racha Cuca lembrava do Gambá, dos 3 dias de estrada, da promessa silenciosa de que um não abandonaria o outro. Zé Gamba, com o orgulho inflado pela própria lenda, dizia que não tinha nascido para se esconder, que se os condados queriam guerra, teriam guerra. Em alguns momentos, o silêncio entre os dois pesava mais do que qualquer tiroteio. Ainda assim, toda vez que batiam as esporas e partiam pela estrada, saíam juntos, o homem do Gambá e o homem que lhe deu o apelido.
O grande acerto de contas veio numa manhã em que o céu estava claro demais para coisa boa. Zé Gamba e Racha Cuca planejavam um último grande golpe. Um banco situado na bordinha de 3 condados, um lugar estratégico por onde passava dinheiro de muita gente importante. As informações pareciam boas demais. Pouca segurança, gerente confiado demais, uma janela nos fundos com tranca fraca. Racha Cuca, no entanto, sentia algo errado, uma coceira na nuca que ele não sabia explicar. Sugeriu adiar, mas Zé insistiu. Era o último. Depois daquilo, prometeu, eles sumiriam por um tempo. Quando chegaram à pequena cidade, tudo parecia normal demais. Cavalos presos aos postes, gente indo e vindo, cheiro de pão saindo da padaria. Entraram em ação como de costume. Zé Gamba entrou no banco pela frente, sorriso de meia boca, pistola aparecendo quando precisava aparecer. Racha circulava pelos fundos, preparado para abrir a janela e garantir a rota de fuga. Mas quando o primeiro tiro ecoou lá dentro, não foi ele que puxou o gatilho. Briggs estava à espera, escondido entre rostos comuns. Xerifes de 3 condados tinham cercado a área, homens armados espalhados pelas sacadas e becos. O banco era uma armadilha. O primeiro disparo acertou um vidro. O segundo, uma perna de um guarda que exagerou na coragem. De repente, as ruas em volta do banco explodiram em gritos, correria, madeira estilhaçada por balas. Racha Cuca ouviu o caos, percebeu que o plano tinha azedado e teve ali o seu momento de prova. Ele podia ter fugido ali mesmo. O cavalo estava pronto, o caminho aberto por trás. Ninguém ainda o tinha visto. Bastava virar as rédeas e sumir naquela manhã clara. Mas a imagem do Gambá, o peso da carcaça morta nas costas do amigo, o apelido lançado entre risos e quase lágrimas, tudo isso veio à tona de uma vez. Racha xingou a própria sorte, sacou a arma e correu em direção ao fogo cruzado, pronto para mais uma vez carregar parte do peso junto com o homem que ele mesmo tinha batizado de Zé Gamba. O tiroteio se estendeu até as ruas vizinhas. Zé Gamba conseguiu sair pela lateral, montou em Pepe Moreno Rossi tentando ganhar distância, mas os tiros vinham de todos os lados. Briggs avançava com a calma de predador, mirando sem pressa, economizando balas. Pepe, fiel até o fim, correu como nunca, as patas levantando nuvens de poeira, o coração batendo no ritmo desenfreado de quem sabe que aquele pode ser o último galope. Uma bala, porém, encontrou o flanco do animal. Pepe tropeçou, cambaleou, mas não caiu. Ainda assim, Zé sentiu que o velho companheiro não teria muitas corridas restantes. Eles escaparam da cidade por pouco, graças à confusão, aos becos estreitos e a um atalho que Racha conhecia de cor. Cavalgando juntos, sangrando, cansados, chegaram a um cânion afastado que usavam como esconderijo. Ali, desmontaram. Pepe respirava pesado, o sangue escorrendo lentamente. Zé passou a mão no pescoço do cavalo, sussurrando coisas que ninguém mais ouviu. Racha, ofegante, encostou na rocha e riu, um riso que misturava alívio e desespero. Eles tinham sobrevivido, mas sabiam que aquilo não ia se repetir muitas vezes. A noite caiu sobre o cânion com um silêncio diferente, pesado. As estrelas, acostumadas a assistir a tiros e galopes, pareciam mais distantes. Zé Gamba olhou para o companheiro de 4 patas, depois para o amigo sentado ao lado da fogueira apagada, e percebeu que, pela primeira vez, não tinha certeza de como sair daquela situação. Ele não temia a morte exatamente, mas odiava a ideia de ser caçado como qualquer bandido sem nome. Queria, no mínimo, escolher o próprio final. Racha Cuca, por sua vez, sabia que a próxima jogada teria que ser perfeita. Briggs não desistiria. O caçador não demorou a encontrá-los. Seguiu rastros de sangue, pegadas e boatos como quem lê um livro. Quando o sol começou a subir de novo, a poeira de cavalos ao longe já anunciava que o cerco chegava ao cânion.
Zé e Racha perceberam a movimentação lá do alto de uma pedra. Era tarde demais para fugir. Os homens tinham fechado todas as saídas. O vale estreito, que antes fora esconderijo, agora era uma ratoeira. Zé acariciou o pescoço de Pepe uma última vez e sussurrou um agradecimento em voz baixa. Racha Cuca ajeitou o chapéu, conferiu as balas, respirou fundo. Sabe, Zé, se eu soubesse aquele dia, quando você apareceu com aquele gambá fedido nas costas, que a gente ia acabar assim, acho que eu tinha te dado um apelido ainda pior. Zé Gamba riu, mesmo ali, à beira do abismo. Se eu soubesse, tinha te entregue 2 gambás, um para cada ombro. Os homens de Briggs tomaram posição, rifles apontados para as fendas do cânion. O caçador segurava o seu com firmeza, olhando para cima, procurando qualquer movimento. Gritou oferecendo rendição, prometendo que talvez conseguissem sair vivos se largassem as armas. Zé e Racha se entreolharam. A resposta estava nos olhos, não nas palavras. Eles sabiam que sua vida inteira tinha sido feita de escolhas tortas, mas ali, naquela última encruzilhada, não pretendiam deixar ninguém escrever o final por eles. O tiroteio começou intenso, ecoando entre as paredes de pedra. Faíscas saltavam quando as balas ricocheteavam, pedaços de rocha se soltavam, a poeira subia. Zé Gamba e Racha Cuca lutavam como homens que já não esperam milagre, apenas um fim que faça sentido. Acertaram mais de um dos homens do cerco, obrigando Briggs a recuar e reorganizar a investida. Por algum tempo, pareceu que o cânion inteiro respirava junto com eles, em tiros e pausas. Mas número é número, e balas são balas. A munição começou a rarear. Racha Cuca foi o primeiro a ser atingido de forma séria. Uma bala encontrou seu peito em um momento em que ele se expunha para cobrir Zé. Cambaleou, caiu de joelhos, ainda tentando rir. Zé correu até ele, puxou-o para trás de uma pedra, pressionou a mão sobre o sangue que não parava. "Olha só para mim", murmurou Racha, com um fio de voz. "Morro por causa de um gambá e de um teimoso que não sabe parar." "Você morre como amigo", respondeu Zé, a voz falhando. "E isso não é pouca coisa nesse mundo." Quando Racha Cuca respirou pela última vez, o silêncio entre as balas pareceu ainda mais cruel. Zé Gamba sentiu um vazio abrir no peito. Um buraco maior do que qualquer recompensa, maior do que qualquer cofre arrombado. Levantou-se, com o coração pesado, o revólver na mão, e caminhou até a margem da rocha, como se fosse para um duelo com o próprio destino. Briggs o viu surgir. Por um momento, os 2 homens se encararam à distância, o caçador de recompensa e o fora da lei que carregava um gambá na memória. O vento soprou, levantando poeira entre eles. Zé ergueu a arma, não para atirar imediatamente, mas como quem assume uma última postura de quem não se rende. Briggs fez o mesmo. O mundo pareceu encolher até caber naquele risco invisível que separa um tiro do outro. 2 disparos ecoaram quase juntos. Quem assistiu de longe disse que nunca saberia dizer qual tiro veio primeiro. O fato é que, quando a poeira baixou, Zé Gamba estava no chão. Alguns juram que ele ainda respirou por alguns segundos. O suficiente para olhar para o céu e murmurar algo que ninguém conseguiu ouvir. Talvez fosse o nome de Pepe. Talvez fosse o nome de Racha. Talvez fosse só um palavrão dirigido à própria sorte. Briggs também estava ferido, mas vivo. A recompensa seria paga. Os condados respiraram aliviados quando receberam a notícia. Cartazes foram arrancados. Xerifes brindaram em saluns. Comerciantes agradeceram a um céu que nunca tinham visto. Mas, como acontece com toda história que tem mais verdade do que convém admitir, a lenda de Zé Gamba não morreu junto com o corpo. Nas mesas de pôquer, o conto do homem que carregou um gambá por 3 dias para presentear o amigo ganhou novos detalhes. Uns diziam que o animal era enorme, outros que ainda cheirava pior no 3º dia. Cada um aumentava um pouco.
porque é assim que se faz com lenda. Pepe Moreno Rossi, dizem alguns, não demorou a sucumbir aos ferimentos. Outros garantem que foi visto anos depois, sendo montado por um menino qualquer, sem saber que sob aquela pelagem tinham galopado os passos de um dos fora da lei, mas falados dos condados. Racha Cuca virou símbolo de amizade torta. Lembrado sempre que alguém falava de lealdade em terra onde todo mundo vende todo mundo por meia dúzia de moedas. E Cyclone Black, o homem por trás do apelido, virou aquilo que talvez sempre tenha sido, uma história contada à luz de lampião, com um copo de uísque na mão e um pouco de saudade do tempo em que a fronteira parecia não ter dono. Hoje, quando o vento levanta a poeira de certas estradas e alguém acha que viu um cavaleiro sozinho cruzando o horizonte, ainda tem quem diga que é Zé Gamba dando uma última volta. Os bancos agora têm portas mais grossas, os comerciantes confiam menos em negócios imperdíveis e viajantes pensam duas vezes antes de acreditar em vendedor ambulante de jegue milagroso. No fundo, o Oeste aprendeu com ele, tanto quanto sofreu com ele. E entre uma carta de pôquer e outra, alguém sempre acaba perguntando: você já ouviu falar do fora da lei que virou lenda por causa de um gambá morto?